Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar aqui hoje dessa tal carta feita por trabalhistas, pedetistas contra a candidatura de Ciro Gomes. Tomou uma proporção gigantesca para pensar assim, nossa, deve ser milhares de pedetistas que assinaram. Não, foi uns gatos pingados ali. O Túlio Gadelha, que está lá entre os signatários da carta, disse que não assinou nada para a gente ver a credibilidade da tal carta, que, insisto, tomou uma proporção gigantesca, muita gente falando, e vamos trazer aqui algumas reflexões, porque tem uma outra carta a favor da candidatura de Ciro Gomes, e eu quero trazer sobre isso e mostrar que essa outra, com centenas de assinaturas, não teve a repercussão nem o espaço que a anterior, né, insisto, com alguns gatos pingados teve. Mas antes de falar, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito ainda e puder, se inscreva, ativa aí as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, manda o like, joinha para cima. Vai que não gosta, pode acontecer, joinha para baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo, chegando mais longe, em mais pessoas, que assim como nós, desejamos um Brasil melhor. Então, pessoal, é o seguinte, nessa sexta, dia 16, a Carta Capital, que disse que estar ao lado do Lula de forma incondicional, ou seja, não põe condições, ou seja, pode fazer qualquer coisa que vai estar junto do Lula. Disse isso numa nota no começo do ano. Ela então noticiou uma carta de supostos pedetistas convocando um voto em Lula no primeiro turno, mas nem tudo parece estar certo nessa história. Título e subtítulo da matéria, vejam bem. O título: pedetistas lançam manifesto contra Ciro e convocam voto necessário em Lula. Documento é assinado por nomes de setores estratégicos, movimentos sociais e entidades ligadas ao PDT. Bom, no título você vê aqui que trata como pedetistas, ou seja, filiados ao partido. E no subtítulo muda o tratamento para nomes ligados ao PDT. Né? Mas vamos falar disso daqui a pouco. Aí a carta é cheia de críticas velhas, né? De um PT que não aguenta ser criticado. E chega a dizer que aquele Ciro que conseguia se manter numa sintonia fina com o campo progressista já não existe mais. Isso aqui chega a ser irônico, uma vez que o programa de Ciro está, e sempre esteve, mais à esquerda do que o de Lula. Mas a falta de, abre aspas, sintonia fina, a gente sabe, ela se dá porque o Ciro, né, se recusa a se calar diante dos erros e contradições do PT. Então o Ciro ousa criticar Lula, e para muitos, quem criticou o Lula não está numa sintonia fina com o campo progressista. O Lula, por exemplo, é contra taxar grandes fortunas, Bolsonaro também, o Ciro é a favor. Qual que é a sintonia fina no campo progressista que o Lula tem em relação a isso? A gente sabe que no fundo, tudo isso aqui é tentativa para, né, dificultar o caminho de Ciro Gomes. Como teve no passado, né, muitas dificuldades para aqueles que tentaram quebrar a hegemonia do PT. Agora, a gente tem duas alternativas. A gente se rende e fala, não, é isso mesmo, é o PT hegemônico, é o Lula e ninguém pode criticar, e se cala ou luta. O Ciro tem decidido lutar. É contra o Lula ou contra o Bolsonaro? Não, o Ciro luta contra o sistema, contra o modelo econômico, o modelo de governança política. Ambos, né, os mesmos praticados desde Fernando Henrique Cardoso até agora Bolsonaro, passando pelos governos do PT, pelo Michel Temer. O Ciro luta contra isso. Então, né, doem quem doer, Ciro faz as críticas. Alguém pode até discordar de um termo, de um adjetivo ou outro, mas o que eles querem não é que o Ciro evite um adjetivo ou outro. Querem que o Ciro se cale em relação, eu insisto, aos erros e contradições do PT no poder. Então, vamos ver aqui agora, né, que ao fim da carta, essa carta contra a candidatura do Ciro e defendendo o voto necessário no Lula, há 17 assinaturas. Uma delas de Túlio Gadelha, deputado e ex-aliado de Ciro Gomes. Só que o que acontece? O Túlio foi às suas redes sociais para esclarecer que não assinou a tal carta, abre aspas para o Túlio Gadelha. Não assinei manifesto contra Ciro. Tenho profundo respeito pelo ser humano e por suas ideias. Não é momento de divergir. Sei da responsabilidade que o tempo pede. Vamos manter nosso campo coeso. No segundo turno, Ciro estará com Lula ou Lula com Ciro. Bom, aqui palavras do Túlio Gadelha, você pode discordar de uma questão ou outra, mas o fato principal é: o Túlio não assinou a carta e colocaram o nome do Túlio lá. Quem colocou? Isso aqui tem que ser revelado. Então, e detalhe, né? Túlio era a figura talvez a mais importante. Os outros, né, pessoas vinculadas a movimento aqui e ali. Vamos pegar um detalhe importante: a JS do PDT
de Minas Gerais soltou uma nota em resposta, dizendo o seguinte: em matéria publicada no site Carta Capital no dia de hoje, simbolicamente 17 auto-intitulados trabalhistas assinam carta conclamando que pedetistas votem já no primeiro turno em Lula para derrotar Bolsonaro. Necessário esclarecer que os ex-membros da JS que assinam a referida carta não compõem mais os quadros da JS PDT Minas Gerais há 4 anos. Não refletem a posição deste importante movimento que luta diariamente para que o Projeto Nacional de Desenvolvimento seja uma realidade no país. Então vejam bem, colocaram lá, além do Túlio que não assinou, né, pessoas que dizem lá, né, da JS que não fazem mais parte da JS há 4 anos. É a mesma coisa de eu pegar agora juntar aqui ex-petistas, fazer uma carta declarando a necessidade de votar em Ciro para tirar Bolsonaro do segundo turno e tratar como se esses ex-petistas falassem em nome dos petistas. Então é um negócio assim inacreditável que fizeram aqui. E a carta da JS, a nota da JS Minas Gerais, traz aqui uma reflexão importante do Zé de Magalhães, que me mandou pessoalmente aqui, eu conheço o Zé Magalhães, né, companheiro verdadeiramente trabalhista, esse sim, que diz que a violência retórica que se abate contra Ciro Gomes através da ameaça revela que ela se dá não porque o programa trabalhista desagrada o campo progressista, mas porque Ciro simplesmente existe e se colocou contra um bem, entre aspas, que muitos julgam que precisam proteger. A tese de fundo aqui é: o que perdemos com a derrota de Lula é mais precioso do que ganhamos com a vitória de Ciro. Na nota do JS ainda lemos o seguinte: a perversa argumentação elencada na carta expressa na lógica escolher outro candidato que não Lula é ajudar Bolsonaro envenena a democracia brasileira ao considerar ilegítima outras candidaturas que não seja a petista. Em verdade, continua a nota da JS, os signatários da referida carta agem para eliminar qualquer candidatura que não seja aquela por eles defendida e provocam a percepção de que só existem 2 alternativas muito distintas: o bem, representado na figura de Lula, e o mal, representado na figura de Bolsonaro. E diz mais lá a nota: Ciro é o único que apresenta uma alternativa viável para os flagelos do povo, para colocar comida no prato, trazer desenvolvimento, gerar emprego e renda. Por isso, Brasil para frente, Ciro presidente, Minas Gerais, 16 de setembro de 2022. Então, como eu disse, uma carta feita por gatos pingados que nem deveria ter ganhado esse alcance, né? E é ocupado um espaço de destaque na Carta Capital. Qual que é a noticiabilidade disso? Qual que é a relevância de 17, que na verdade são 16, porque colocaram, né, sem autorização o nome de alguém que não assinou, como Túlio Gadelha? Fica clara a intenção que é atingir o PDT e Ciro Gomes, isso é óbvio. E eu acho que gente expulsa do partido, ou que saiu do partido porque quis, não tem muito cacife moral para querer falar o que um partido deve ou não deve fazer. E aí, em resposta, pedetistas, esses sim, filiados ao partido até então, divulgaram um manifesto em defesa da candidatura de Ciro Gomes e contando com centenas de assinaturas, inclusive a minha, de figuras centrais do partido e de muitos militantes, né? Teve então uma repercussão nas redes sociais, mas essa carta, né, essa em defesa da candidatura de Ciro, com muito mais assinaturas do que anterior e muito mais relevância, porque tem nomes ali de fato, né, que representam a história do partido, como Juliana Brizola, né, estou citando aqui mas vários outros estão lá, né, não teve, parece, a mesma importância para a Carta Capital e para outros sites e para outras figuras, vários jornalistas, né, repercutindo a outra e não repercutindo essa. Se eles querem compromisso com a informação, tinham a obrigação, o dever de divulgar essa outra também, mas muitos infelizmente não têm, porque são rendidos ao sistema financeiro, rendidos ao lulopetismo. Quer votar no Lula? Vote em quem quiser, vote em quem você gosta, mas esse tipo de pressão, terrorismo eleitoral, violência política contra Ciro Gomes é inadmissível, sobretudo por parte daqueles que se dizem, né, os únicos ao lado da democracia. Quem está com Lula está com democracia, quem não está com o Lula não é democrático, é fascista, nazista, como eu li recentemente, gravei um vídeo aqui repudiando, né, algumas falas, inclusive do jornalista Fábio Panúzio. Então, os auto-intitulados democratas usam de autoritarismo e de medidas até antidemocráticas para minar a candidatura de qualquer um que não seja o Lula, que é o Ciro,
mas estão também fazendo terrorismo contra Simone Tebet. Tudo bem, quer defender o voto útil, cada um usa a estratégia que quiser, mas daí a dizer que só Lula está no campo democrático e quem não está com o Lula apoia nazismo, fascismo, essa coisa, isso não é democrático. Isso é violência política. Então, o que estão fazendo com o Ciro é inacreditável, porém não é inédito. Fizeram isso, insisto, com Marina Silva, com Elis Helena e com várias outras figuras. E o Ciro tem resistido, incomodado. E eu nunca vi, porque eles zombam, do Ciro tem 9%, 8%, 7%. Que 7% que incomoda com força, hein? Olha, chega a levantar a suspeita que deve ter muito mais do que 7%, porque para incomodar desse tanto, 8, 9, que depende da pesquisa, tem pesquisa para todo gosto, que para incomodar desse tanto e despertar tanta raiva assim, de petistas, lulopetistas em relação à Síria, que deve talvez estar maior, e quem sabe eles têm informações internas ali de pesquisas, que não são captadas pelos institutos. Eu estou indo para a rua, eu estou conversando com as pessoas, de fato, tem muita gente que até o momento diz votar no Lula, mas tem muita gente fazendo isso com tristeza, com algum sentimento enfim, é um voto entristecido mesmo, só porque não gosta do Bolsonaro, e o contrário também tem, votando no Bolsonaro só porque não gosta do Lula. E eles sabem, os dois lados, que se alguma alternativa, que pode ser o Ciro, pode ser a Simone, sei lá qual for, o Ciro é quem está melhor colocado para isso, se alguma alternativa passar confiança para o eleitor, crescer nas pesquisas e criar uma onda em torno de si, essa alternativa vai para o segundo turno. E se ela for, ela vence. Por isso é que os dois lados fazem de tudo para manter a sociedade refém da tal polarização. Porque se a polarização for quebrada, qualquer um que a quebrar e for para o segundo turno, vence. Qualquer um daqueles que estiver lá. Então, o que eu tenho falado aqui sempre com muito respeito, e vou insistir nisso, se você gosta do Lula, vota no Lula. Mas tem que gostar mesmo, assim, aquela paixão por ele e achar que ele é o melhor. Se você gosta do Bolsonaro e gosta mesmo, vota no Bolsonaro. Se você gosta do Ciro, vota no Ciro. Não cai nesse terrorismo barato que estão fazendo, não. Se você gosta da Simone, vota na Simone. O que é triste é você votar em quem não gosta, só porque odeia mais um ou odeia mais o outro. O Brasil não merece ir para uma eleição baseada no ódio, baseada na raiva. A gente tem que gostar de ideia, gostar de projeto. Então, fica aqui o meu apelo, mais uma vez, até peço perdão porque a gente tem insistido nisso aqui, porque é uma reta final e eu acho que a gente não pode simplesmente deixar se abater por conta de uma carta, como tem gente se abatendo. Com 17, em que um foi colocado lá sem autorização, em que 16 pessoas de repente pautam um debate e gente, realmente é o momento do voto necessário. Conversa fiada. Voto necessário é voto em quem tem projeto, proposta para o Brasil. Voto útil é voto que transforma a nossa nação e não simplesmente um voto em quem já teve oportunidade e deixou muito a desejar. Pessoal, é isso aí. Eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, até mais!